Agora eu quero fazer com vocês sobremesa para um dia de festa, uma sobremesa que está completa, um cremezinho branco, um ganache de chocolate com a fruta misturada. Fica perfeito. E a ideia é praticidade, então eu já peguei um recipiente que eu vou conseguir apresentar a receita mais aberto. Se você quiser fazer num outro, depois passar numa bandeja, fica à vontade, mas eu não gosto muito de ficar lavando muita louça não. Então eu coloquei aqui uma lata de leite condensado e eu vou usar 2 medidas da lata de leite condensado, que a minha medida tá aqui, que eu já tenho ela, eu acabei colocando a latinha fora. 2 de leite. Tá? E aí, eu vou precisar de 4 gemas para essa receita. Eu já separei as 4 gemas aqui, mas quando você for usar gemas para fazer creme, eu preciso que você peneire, tá? Para tirar aquela película, para não ter aquele gosto de ovo no teu creme, tá? Então, o peneirar vai ajudar no resultado final, então vale a pena, tá? Vou deixar peneirando aqui enquanto que eu vou misturando o leite já. Depois a gente já mistura. A gente vai fazendo funcionar aqui, ó. Aqui fica mais... Como eu tô usando um recipiente mais aberto, fica um pouquinho mais difícil de misturar. Mas se você quiser fazer num recipiente mais compacto e depois dispor num recipiente para montagem, pode ser também, ou até numa taça, fica muito lindo também, tá? Então, vocês decidem aonde vocês vão usar esse creme. Mas eu sempre digo, esse é um creme bem básico. No fogão a gente faz muito para fazer cassata, para fazer recheios de torta. Então, você pode usar em várias opções de receita. Hoje nós vamos escolher uma receita para usar esse creme, mas ele é muito coringa. Ele combina muito com frutas. Simplesmente um creme amarelo para servir com algum acompanhamento. Tá valendo esse que conta, tá bom? Aqui, ó, sobrou o que era de clara ou de película, sobrou, a gente põe fora e lava depois. E a gente usa só a gema aqui para ter sucesso na nossa receita, tá bom? Então, essas dicas, daí não fica aquela película, aquele ovo meio que não misturou direito na receita. Então, a gente consegue ter um resultado bem legal. Tem que misturar tudinho, não pode ficar nada. Essa é a hora de misturar, não é depois, tá? Olha aí, ó, o ovo sumiu, o leite misturou com o leite condensado e as gemas, ó, diluiu tudinho. E agora eu vou levar para o micro-ondas por uns 6 minutinhos e vamos ver o que acontece. Enquanto que o creme foi lá para o micro-ondas por 6 minutos, eu coloquei um pouco de leite, aproveitei o potinho aqui do ovo mesmo, e eu vou colocar 2 colheres de amido aqui. Essas colheres estão meio grandes, então eu não coloquei tão cheia. Se for colher normal é bem cheia, tá? Vamos diluir esse amido aqui. De novo, eu tô fazendo creme no micro-ondas. Se eu fosse fazer no fogão, Kátia, posso fazer no fogão? A mesma receita, faz tudo que eu fiz lá e já pode juntar isso aqui junto e ficar mexendo até incorporar. Mas tem que grudar na frente do fogão e não sair lá da frente, ficar mexendo o tempo inteiro, porque se agarra embaixo, estraga toda a receita, embola tudo, não funciona, tá? Então, quando você for fazer no micro-ondas, você aquece primeiro os ingredientes que estão lá e depois você vem com o amido. O que acontece? Quando nós temos gema no creme, ele vai engrossar um pouco mais, a gema já ajuda a engrossar. Então eu vou precisar de menos amido do que quando eu faço um creme sem ovos, tá? Que é o caso do creme de chocolate, que também tem aula aí pra vocês. Ó, tá bem diluído. Então vou aguardando 6 minutos, eu vou ganhar tempo com vocês aqui. Eu vou fazer uma ganache. Que é isso, pra quem chegou agora na cozinha, tá? É chocolate derretido com creme de leite, tá? Eu tô usando agora chocolate ao leite. O que acontece? Opa, tá bem firme, deixa eu dar uma batida aqui. Não quebrou. Assim, programa é ao vivo assim, ó. Ó, tá? Cada quadradinho desse tem 50 gramas, então mais ou menos umas 200 gramas tá valendo, 180, 200 gramas, tá bom? Vou usar o leite para ficar mais docinho. Se você quer mais amargo, você pode estar usando 50%, 70% de cacau. Lembrando que quando a gente vai derreter o chocolate no micro-ondas, quanto mais chocolate tiver, mais duro o chocolate é. Então, a gente vai precisar um pouco mais de tempo. Quando eu for derreter só chocolate no micro-ondas, para não queimar, se a gente for derreter no fogão
é em banho-maria. Então a técnica do banho-maria no micro-ondas é trocar de potência. Então eu vou na potência média. Se a alta for 10, eu vou lá no 5. Se a alta for 100, eu vou no 50. E vou colocar 3 minutos para derreter esse chocolate uniforme, sem queimar, que é perigoso queimar o chocolate. Tem gente que coloca 30 segundos, mexe 30 segundos, mexe 30, mas ainda você corre o risco de queimar. Então, trocando de potência, fica mais prático, mais fácil e mais eficiente. Então, vamos lá, trocar de potência no micro-ondas, vocês precisam aprender. Chamou, o meu leite está quente, você consegue ver a fumacinha. Vamos misturar bem isso aqui. O amido está diluído no leite frio. Mistura tudo. Na hora que você misturou, você percebe o calor que tem na tua receita, tá? Ó, o ovo separou um pouquinho aqui, a gente vai misturar, daqui a pouco ele já vai sumir, não tem problema nenhum, tá? Mistura legal, tem que ficar lisinho. Misturou legal, tá tudo certo aqui, volta pro micro-ondas por mais 2, 3, 4 minutos aí, vai depender se o leite tá na geladeira ou fora dele, até tomar a textura desejada, que é bem cremosa, tá? Como esse recipiente é mais aberto, ele tende a precisar de um pouco mais de calor. Quanto mais concentrado o líquido, mais rápido ele esquenta. Quanto mais espalhado, mais tempo ele precisa. Isso também influencia no tempo de cozimento e a gente vai descobrindo isso tudo junto. E agora nós vamos pegar o chocolate que está lá no outro micro-ondas, que eu brinco sempre melhor que um micro-ondas, só 2 na casa, e para mim fica muito eficiente aqui em casa. Então me alcança lá do outro micro-ondas o chocolate, depois dos 3 minutos na potência média, lembra que não é na alta. Tá inteiro? Não. Nunca acredite naquilo que você vê, acredite naquilo que você mexe, olha só. Então a gente pega o calor que já tem no recipiente e numa parte do chocolate, tem outra parte que não recebeu tanto calor, a gente empresta e vai mexendo aqui, ó. O calor do restante do chocolate vai diluir o chocolate que tá aqui. Ainda mais que ele é o leite, que ele tem mais gordura, então ele mantém o calor e derrete mais rápido, tá bom? Enquanto que quanto mais puro esse chocolate, talvez precisaria um pouco mais de tempo para diluir esse chocolate, para desmanchar esse chocolate, ó. Não precisa voltar para o micro-ondas, eu vou mexendo e a gente vai fazendo a incorporação desse chocolate que ainda não derreteu, olha aí, ó. E aí a gente tem lisura e brilho, que é bem importante. Não queimamos o chocolate, não passamos do ponto, porque senão você acaba com a receita antes mesmo de começar, tá? Ó, eu insisti, tem mais um pouquinho aqui, vai mexendo. Se você achar que não deu mesmo, aí você volta lá mais uns 30 segundos e faz o acabamento. Mas olha aí, ó, quem disse que precisava, né? Olha só, lisinho, tudo desmanchadinho, olha só que bonito. Esse chocolate desse jeito, quando ele chegar na receita, ele cristaliza, né? Ele fica duro. Não dá pra... Gente, eu já vi isso numa festa, a pessoa quis fazer bonito e ela fez, derreteu o chocolate e jogou por cima de um creme. Quando chegar no creme gelado, vai ficar duro. Então ele pode usar para decoração, para decorar o prato, para um monte de coisa. Mas para ele ficar numa textura cremosa mesmo depois de gelado, aqui a gente tem 200 gramas de chocolate derretido. Neste caso eu peguei o ao leite, mas você podia estar fazendo com um meio amargo, ou 70%, ou até o branco. O branco tem que derreter mais cuidado porque tem praticamente muito açúcar, né? Então a gente tem que fazer mais devagar ainda para desmanchar, para não correr o risco de queimar, tá? Mas nesse caso, o ao leite, a gente vai misturar um creme de leite agora na hora e a gente vai misturar. Uma ganache legal que vai dar resultado lá na sobremesa é 1 por 1. O que é esse 1 por 1? Eu tenho 180, 200 gramas de chocolate, eu vou usar 200 gramas de creme de leite, tá? 1 por 1, tá? Então você tem este resultado cremoso, mas que quando você vai comer na sobremesa, depois ele fica um pouquinho mais firme, mas você consegue entrar com a colher e não desmoronar e não desmontar a tua receita, tá bom? Olha aqui, ó. Depois de gelado ele ganha um pouco mais de consistência, mas tá maravilhoso, perfeito. Vamos reservar aqui, o nosso micro-ondas chamou, vamos ver o que aconteceu com o nosso creme, tá? Uau!
Ele tá com preguiça ainda, vou ter que colocar mais 2 minutinhos. Eu já olhei e nem trouxe para vocês que ele tá bem líquido, então vou especificar de novo com vocês. Se você estiver com um recipiente mais compacto, tipo esse, fazendo creme, o creme todo recebe o calor. Quando você espalhar muito, as ondas não conseguem chegar parelho no lugar. Eu vou explicar como funciona o micro-ondas. O micro-ondas, ele produz calor através das ondas eletromagnéticas. Elas vêm vindo e elas aquecem o prato. Quando o prato é rico em fibras, normalmente queima no centro. Isso é o caso do amendoim, da pipoca. Quando você estoura um pacote de pipoca, acabou que queimou no meio, porque a fibra, o calor vai centralizar e vai lá no meio. Agora, se eu estiver fazendo um creme de leite, é o contrário. Tem muita informação no caminho das ondas para cozinhar e ela não consegue chegar no centro. Se o recipiente for mais espalhado, acontece mais provável isso. O calor vem vindo e não consegue chegar lá no centro. Então, o que aconteceu no creme? Ele começa o cozimento pelas laterais e no meio ele ainda está mole. Então, quando você misturar tudo, vai ser legal. Mas quando você for retirar do micro-ondas, as bordas já tem que estar com a textura desejada. E se você chegou lá no micro-ondas e na borda ainda não engrossou, é sinal que não chegou esse calor desejado. Então, eu vou deixar mais um pouquinho. Quanto é mais um pouquinho? 1 minuto e meio. Aí você tem que observar. 30 segundos é mais um pouquinho. Às vezes para dar ponto na receita. Mas, não, tá faltando muito. Então, pode colocar 1 minuto, 2 minutos que vai dar certo também. A gente vai prestando atenção e aprendendo junto, tá? Porque a verdade na cozinha que quem determina o ponto final da receita é o cozinheiro. E quem está cozinhando tem que entender do que está fazendo. E eu não quero dar uma aula para vocês que vocês façam cópia. Eu quero que vocês entendam o que vocês estão fazendo. Então vocês vão conseguir agregar ou pegar uma receita que vocês já fazem aí e fazer nessa técnica que eu estou ensinando e também obter sucesso. Chamou. Quero mostrar do que eu estou falando para vocês. Falar e mostrar, eu acho que é o melhor jeito de ensinar. Ó, a lateral tá firme, tá vendo? Tá pudinzinho. E o meio tá mole. Então agora eu ajudo o micro-ondas. Eu vou fazer com que essa parte mais firme aqui do lado se junte ao que tá mais liso. E aí eu vou ter a textura desejada. Lembrando que se você fosse fazer lá no teu fogão convencional, você estaria o tempo inteiro mexendo nesse creme para obter esse resultado. No micro-ondas eu consigo esse resultado, mas então no fim o serviço é meu, de mexer, de deixar essa receita ficar lisa. Gente, você vai misturando com a colher. Se você tiver um fouet, você pede ajuda para ele, para alisar bem o creme, tá? E a textura já deu agora. Você tá vendo? As paredes estavam mais duras, o meio estava mais mole. Agora eu mexendo esse creme, eu vou ter lisura. Tá? Vocês também, na hora que vocês param o creme lá, que vocês vão dar espiada, vocês podem dar uma mexida. Isso facilita. Eu deixei tudo pro fim para mostrar para vocês que dá para arrumar, ó. Mas também na metade do tempo, quando você for espiar o creme e quiser dar uma mexidinha, ele fica lisinho. O que nós encontramos? A textura desejada, que é um creme para receber frutas, para combinar com alguma outra receita, para fazer camadas de creme, para rechear uma torta, 1001 utilidades. O creme tá bem lisinho, a essência de baunilha, umas gotinhas no final para perfumar o prato, isso faz toda a diferença, sempre no fim. Se você não tiver essência, pode ser açúcar de baunilha, uma colherinha também tá valendo. E agora nós vamos fazer o acabamento dessa receita. Eu separei uvas, morango. Só que como eu disse que eu tenho preguiça de lavar louça, então eu tenho que limpar a apresentação aqui, tá? Eu poderia estar colocando o resultado desse creme aqui num recipiente limpo, numa taça, numa travessa diferente, e aí vocês escolhem, tá? Apresentação faz parte do prato. Mas eu tô mostrando praticidade para vocês que no mesmo recipiente que eu cozinhei, eu posso servir e ter resultado, tá? Vai sobrar só a bacia da ganache para lavar. E depois essa quando tiverem comido tudo em casa. Isso também vai acontecer, né? Tem que lavar depois, né? Então, o cremezinho tá aqui, tá?
E agora eu vou agregar uma fruta nesse acabamento. Daí, aqui em casa é uma polêmica, né? Tem quem gosta mais com uva e tem quem gosta mais com morango. Se você for usar morango, o morango costuma aguar mais fácil. Se você usar a fruta inteira, você evita que isso aconteça. Então, se você for comer o creme de hoje para amanhã, você até pode picar o morango e fazer camada de morango picado. Mas se você não vou consumir tudo até amanhã, pode usar o morango, que fica lindo na receita, mas usa ele inteiro, tá? E aí depois, ou pelo menos na metade. E use as metades para cima. Isso também funciona, tá? Olha a dica. Se eu partir no meio, em vez de botar a parte que tem o líquido no creme, eu coloco a parte que tem a casquinha no creme. Então ele evita de aguar, tá? Então a gente vai fazer desse jeito. Sabe o que eu vou aprontar aqui com vocês? Meio a meio. Já que eu quero agradar todo mundo, vocês também podem fazer isso aí na sua casa. A fruta que o pessoal gosta, você faz metade de um sabor, metade do outro. Ou faz uma de cada sabor também, né? Se você for dar uma festa aí, aproveita. Se bem que com essa pandemia que a gente está vivendo, não está dando aglomeração, né? Então a gente tem que fazer bonito e para agradar todo mundo. Então a minha dica de fazer metade de cada um tá valendo, mas aí vocês escolhem o que vocês querem aí na sua casa. Vou deixar alguns para decoração final. Eu já tinha lavado essas frutas, tá? Eu normalmente, antes de ir para a geladeira, eu já lavo tudo e deixo escorrer e depois eu coloco lá. Aí tá pronta para comer, se alguém quiser comer a fruta em natural. E se eu for usar ela, já tá lavadinha, escorrida, que fica legal. A uva, a gente põe o grão inteiro, tá? Então, essa uva, existe um tipo também que ela é sem grão, se você conseguir, ela é ótima, e aí você não tem o grão na sua receita, mas também se tiver o grão, né, uva tem grão, então vai dar certo também. Enfim, tudo tem no mercado, a gente só tem que buscar e ter tudo na hora que a gente precisa. Então, essa receita aqui eu chamei de sobremesa de festa, porque é aquela sobremesa que já está misturada, já está montada, já tem uma ideia de apresentação. Mas, de novo, tudo que eu ensinei para vocês aqui nessa receita dá para aproveitar em momentos diferentes. Eu posso simplesmente fazer uma ganache e servir ela num potinho para as pessoas passarem a fruta aqui e fazer assim. Taça de fruta, taça de ganache, passa lá, deu. Perfeito. Eu posso fazer a montagem da sobremesa. Eu posso essa mesma sobremesa aqui montar em potinhos individuais e deixar bonito, ou em tacinhas menores e ajeitar uma mesa. O que eu quero para vocês com essa aula? Abrir a mente de vocês e fazer com que vocês compreendam que a arte está nos detalhes na cozinha. Cozinha, a culinária, é uma arte e cada um vai criando a sua. Por isso que é tão legal. E eu adoro ir na casa das pessoas e elas me mostram o que elas fizeram com o início. Aqui, eu sempre digo assim, eu ensino vocês a caminhar. A subir os degraus da escada, sintam-se à vontade. Quanto mais alto vocês subirem, melhor, que eu vou estar aqui para aplaudir vocês, tá? Vamos finalizar aqui com a ganache. Olha só, gente, coisa mais linda do mundo. O creme tem uma textura legal, as frutas estão colocadas legais e pode ver, eu não fiquei esperando esfriar. Tá tudo perfeito, como eu queria. Não precisa esperar esfriar, só tem que ter uma textura legal no creme para não afundar. Se ele tiver muito mole, as frutas vão entrar, o creme vai entrar, então não vai funcionar, tá bom? Eu vou deixar aqui já com a ganache feitinha, espalhadinha aqui. Aqui. E que nem eu falei para vocês, que era uma sobremesa de festa. Então essa sobremesa tá toda montada já, só esperar o momento adequado para a gente degustar ela com toda a família. Vou colocar aqui um morango inteiro com o verdinho junto, acho tão legal. Acho que conversa com a gente, o verde parece que vem para conversar com a gente. Aí vou pegar um cantinho da uva com um caulezinho, vamos ver se a gente consegue. Eu acho que de repente vai afundar. Melhor sem. Vou colocar umas uvas aqui nas laterais. Tá?
Assim. Aí eu tô contando para quem vai comer que eles vão encontrar aí dentro desse prato as uvas e os morangos, né? E cada um escolhe o lado da sobremesa que quiser comer. Se quiser comer os dois, fica à vontade. Serve bem geladinho que você vai fazer o maior sucesso.